Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Essa é a nossa aula número 2 sobre conjunções. Há temas do português que a gente não consegue dividir em apenas uma aula, tá, gente? Por isso a gente precisa dividir em mais de uma, ok? Portanto, se você chegou aqui na 2, não assistiu a 1, volta lá, para você entender tudinho do que a gente tá falando, tá? Seguindo. Agora nós temos as conjunções subordinativas, gente, olha. São aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. Então, assim como as coordenativas vão ligar as orações coordenadas, certo? As subordinativas vão ligar as orações subordinadas. Bem simples. Vamos entender. Exemplo. O baile já tinha começado quando ela chegou. O baile já tinha começado, oração principal. Quando, conjunção subordinativa. Ela chegou, oração subordinada, né? Então, o baile já tinha começado, olha. Nossa oração principal, ela chegou, né? É uma oração subordinada que está ligada a essa daqui. E o que está ligando os dois é o quando. As conjunções subordinativas dividem-se em integrantes e adverbiais. Vamos entender qual a diferença entre isso, entre as duas, certo? Bom, as integrantes indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, completa ou integra o sentido da principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos, né? Então, olha só, gente. As integrantes indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, completa ou integra o sentido da principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos. Vamos ver, então. Exemplo. Espero que você volte. Então, olha só, gente. Espero é a oração principal, certo? Espero. O que eu espero, né? Que você volte. Esse que aqui, né? Conjunção integrante, ele tá introduzindo você volte, né? Que é a oração subordinada à oração principal, e ele está representando isso daqui tudo, representa o quê? A sua volta. Que nada mais é do que um substantivo, certo? Sua volta. É um substantivo, certo? Então, geralmente essas conjunções integrantes, elas vão substituir, né, substantivos. Tá? Elas vão ter a função de substantivo. Então, seria uma oração subordinada substantiva. Tá, gente? Por aí. Só com aquele monte de sobrenomes, ou talvez só esse. Não sei, né? Nossa oração principal. Se ele voltará. O se, né? Ele voltará. Nossa oração subordinada. Né? O se aqui está introduzindo e, na verdade, a gente pode substituir por da sua volta, que é também substantivo. Nós temos as adverbiais. Indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, exerce a função de adjunto adverbial da principal, de acordo com a circunstância que expressam e classificam-se em. Vamos lá. Nós temos as causais. As causais introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. Então, na oração principal, a gente tem, né, o fato principal e na subordinada a gente tem a ocorrência, né, o que veio em decorrer daquilo. É a causa daquilo. Né? Ok. São elas porque, que, como e porque no início da frase, tá? Pois que, visto que, uma vez que, porquanto,
já que, desde que. Nós temos as condicionais, né? Introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. Exemplos são elas: se, caso, contanto, que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Por exemplo, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Como não se interessa por arte, desistiu do curso, né? Então, é condição, né? Uma condição para o fato da primeira oração, da oração principal. Olha, gente, tá um pouco fora da ordem, tá? Desculpa. Então, na letra B, tá? Finjam que a C é a B e que a B é a C. Vamos lá. Temos as concessivas, né? Desculpem. Introduzem uma oração que expressa a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir a sua realização. Então, olha só, a concessão, né, introduz uma oração que expressa ideia contrária, mas ainda que isso aconteça, a outra não vai deixar de acontecer. Olha, eu até usei uma delas, né, ainda que. Então, olha só, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto. Exemplo, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Ainda que fosse tarde, fomos visitá-lo. Conquanto que fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, olha só. Fomos visitá-lo é a nossa oração principal, tá? Ela não precisa estar no início da frase, tá, gente? Da sentença, tá? Ela pode estar do outro lado. Então, fomos visitá-lo embora fosse tarde. Então, olha, né, uma ideia de concessão, mesmo que todos os fatos estivessem contra, aquilo aconteceu. Não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem, né? Concessão. Condicionais a gente já viu, ok? Não, condicionais. Introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição pela ocorrência principal. Para a ocorrência principal. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que, e etc. Por exemplo, se precisar da minha ajuda, telefone-me. Então, se precisar da minha ajuda, telefone-me. Nossa oração principal, né? A subordinada é: se precisar da minha ajuda. Então dá uma ideia de condição. Só se você precisar, hein? Você não precisa ligar, não. Não irei ao escritório hoje, nossa oração principal. A subordinada, né? A não ser que haja algum negócio muito urgente, né? A não ser que. Temos as conformativas. Introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com o outro. São elas: conforme, como, né, que é o mesmo que conforme, segundo, consoante. Exemplo: o passeio ocorreu como havíamos planejado, conforme, consoante. Arrume a exposição segundo as ordens do professor, conforme, né, as ordens, como as ordens. Temos as finais. As finais introduzem uma oração que expressa a finalidade ou objetivo com que se realiza a principal. Então, vamos lá. São para que, a fim de que, porque, né? Sendo também para que e etc. Nós temos também as proporcionais. Introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. Então, elas são: à medida que,
a proporção que, ao passo que, e as combinações quanto mais, mais, quanto menos menos, quanto menos mais, quanto menos menos. Vamos ver. O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam, né? Então, o preço fica mais caro, é a nossa oração principal, né? Então, a proporção que isso acontece depende da subordinada, à medida que os preços escasseiam. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia, né? Observação. São incorretas as locuções proporcionais à medida em que, na medida que e na medida em que, tá, gente? A questão é à medida que. Então, essas outras formas aqui que a gente pode dizer na oralidade, na escrita a gente não pode. Porque tá errado, olha. À medida em que, não. Na medida que e na medida em que. Então, não. À medida que. Bom, nós temos também as temporais, né? Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. Então, são elas: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal. Vamos ver. Exemplo. A briga começou assim que saímos, né, da festa. Então, a briga começou assim que saímos da festa, né, é a subordinada, e assim que introduz, né, dando essa ideia de temporalidade. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu, né? A cidade ficou mais triste depois que ele partiu, nossa oração subordinada, né? Da ideia de tempo. Bom, nós temos também as comparativas, né, gente? As comparativas introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. Então, são elas: como, assim como, tal como se, tão como, tanto como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, que nem, que, combinando com mais ou menos, tá? Que mais, que menos. Vamos ver. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Então, olha só, mais que, nós temos o parzinho aqui, certo? Ele é preguiçoso, tal como o irmão, né? Aqui, ó, só para falar. Aqui é a nossa oração principal. Hoje o jogo será difícil, né? Então, a gente, nesse caso aqui de alternância, né, mais que, a gente acaba pegando um pouco da oração principal para introduzir a oração subordinada, né? Aqui a oração principal é ele é preguiçoso, né? Tal como o irmão, nossa oração subordinada. Nós temos as consecutivas, né? Introduzem uma oração que expressa a consequência da principal. São elas: sorte, de sorte que, de modo que, sem que, né? Ou que não, de forma que, de jeito que tendo como antecedente a oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho, né? Tão que, tanto que, tal que. Então, qualquer uma dessas construções. Exemplos: estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. É uma ideia de consequência, tá, gente? Consecutiva. Então, foi tanto à noite que ele dormiu na hora do exame, né? A dor era tanta que a moça desmaiou, né? Então, nós temos aqui, olha, a moça desmaiou, nossa oração principal. Aqui é estudou durante a noite, tá?
Na verdade, acho que é dormiu na hora do exame. A moça desmaiou, dormiu na hora do exame, né? Porque a consequência, ó, expressa a consequência da principal. Enfim. Bom, nós temos também, gente, locução conjuntiva, né? As locuções são aquelas construções de duas ou mais palavras que têm a função de uma. E isso vai acontecer com diversas classes de palavras, né? Na língua portuguesa, diversos conectivos, acessórios, né? Então, é uma coisa muito comum, acontece até com verbos, advérbios, adjetivos, tá? Então, é bem comum, realmente, na língua portuguesa, a ocorrência de locuções. Então, vamos ver. A locução conjuntiva, né? Recebe o nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras que atuam como conjunção. Essas locuções geralmente terminam em que, tá, gente? Geralmente. Observe os exemplos. Visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que, a fim de que. Atenção! Muitas conjunções não têm classificação única, imutável, devendo, portanto, ser classificadas de acordo com o sentido que apresentam no contexto. Assim, a conjunção pode ser aditiva, né? Que dá a ideia de e. Por exemplo, esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. O que significa isso? Você esfrega e esfrega e esfrega, né? Então, o que aqui? Ele tem a ideia de e, né? Esfrega e esfrega, mas a mancha não sai. E aqui, gente, a gente está falando especificamente da conjunção que, tá? A conjunção que pode ser, ela tem inúmeras funções, inúmeras. O que, na verdade, é uma palavrinha que ele é tipo o bombril da língua portuguesa, né? Ele é mil e uma utilidades, ele tá em todas, tá? Em todas. Realmente, eu acho é a palavra mais versátil e depois dele é o se, tá? Explicativa, olha, apressemo-nos que chove, olha. Aqui ele tem uma ideia meio de porquê, né? Apressemo-nos que chove, né? Simples, fácil e direto na mensagem. Ele tem, né? Ele pode ter função integrante. Diga-lhe que não irei, né? O que você tem que dizer? Que não irei. Então, ele está introduzindo, né, o restante dessa oração aqui. Está sendo integrante. Ele pode ter a função consecutiva, né? Por exemplo, onde estavas que não te vi, né? Consecutivo, né, gente? É a consequência. Então, você estava em algum lugar, por isso eu não te vi, né? A consequência de eu não ter te visto é que provavelmente você estava em algum lugar específico, né? Algum lugar distante, algum lugar escondido. Então, onde estavas que não te vi? Né? Então, ideia de consequência, tá? Bom, ideia de comparativa, né? Ele pode ter a função comparativa, olha. Ficou vermelho que nem brasa. Aqui nós temos, na verdade, uma locuçãozinha, né? Que nem. Então, o que ele não tá sozinho, ele tá sendo complementado, né? Por uma outra palavrinha, tá? Que é uma preposição, na verdade. Na verdade, é conjunção também. Então, ficou vermelho que nem, que a gente pode substituir por como. Ficou vermelho como brasa. Pode dar uma ideia de concessiva. Olha, beba, um pouco que seja. Então, pô, bebe alguma coisa, faz uma concessão aí, tipo, né?
algo, né, alguma coisa você precisa beber, né? Então, beba, mesmo que seja pouco. Beba, embora seja pouco. Beba, né? Então, esse que ele dá essa ideia, né, de concessão, de uma coisa que apesar de tudo vai acontecer, tá? Temporal. Chegados que fomos, dirigimos-nos ao hotel. Então, chegados que fomos, né? Então, assim que chegamos, tá? Ele pode substituir o assim que. Assim que chegamos. Aí o verbo também mudaria, tá, gente? Assim que chegamos, fomos, dirigimos-nos ao hotel. Final, né? Olha, vendo o amigo à janela, fez o sinal que descesse, né? Aqui a gente pode substituir para que, né? A finalidade desse sinal que ele fez, né? Foi para que o amigo descesse. Então foi que o amigo descesse, né? Então a gente pode usar apenas o que para essa construção também. E causal, né? Velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Então olha só, né? A causa, né, dele ser velho, né? Por que sou velho? Velho sou, pois apenas conheço as flores do meu tempo. Ou por isso, velho sou, por isso apenas conheço as flores do meu tempo. Ou porque sou velho, apenas conheço as flores do meu tempo. Ou ainda, velho sou, em consequência, por isso, apagou aqui, porque, né, por causa, e por aí vai. Então, esse foi o que, sendo 1001 utilidades também, né, dentro da questão das conjunções, ele também é uma metamorfose ambulante. Ele está sempre se adequando a todas e quaisquer situações, né? Realmente uma palavrinha bem versátil. Bom, então essas foram as conjunções, gente. É isso, a gente fica por aqui.